Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com Cláudio Jorge, professor. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite num momento em que o Brasil se discute, né? Antes de tudo, o Brasil se discute. Como os estudiosos da comunicação veem esse momento de discussão do Brasil num ano simbólico, porque é um ano em que se completa 30 anos de Constituição Federal, em que se tem situações de discussões, inclusive, sobre o que previu, né, a Constituição Federal em 88. É verdade. Dentro desse viés de entendimento sobre não só o que é o Brasil e o que poderá ser o Brasil, a partir dessas tensões, na verdade, o Brasil vive hoje uma crise na perspectiva da própria racionalidade. Você cita muito bem a questão da Constituição de 88 e, no entanto, ela estabeleceu como premissa maior a unidade a partir de uma base literalmente democrática. Tanto é que foi citada, entendida como uma Constituição cidadã. No entanto, após 30 anos, o Brasil vem esquecendo essa construção e, sobretudo, essa legitimidade. E, sem dúvida alguma, o momento atual, ele não apenas aponta para uma grande dúvida do que vem a ser ou poderá ser o Brasil, no sentido de sociabilidade, de alteridade e, sobretudo, também dentro da esfera da própria mídia. A mídia, por sua vez, que vem criando atualmente no Brasil um tipo de, eu poderia dizer, de esferas de realidades, no entanto, com um cunho puramente, eu poderia dizer, inclusive, de forma ideológica. Parece que a verdade concreta ela foi desconstruída e o Brasil passa agora a conhecer a verdade a partir da produção de sentidos que a mídia produz atualmente. Mas não sempre foi assim? Porque se a gente for reparar, por exemplo, os primeiros estudos de comunicação, uma vez que a gente está falando sobre isso, ele já se dá como os meios de comunicação, como a comunicação de massa influenciavam, e isso sempre foi um ponto de estudo muito sobre qual o grau de passividade que tem esse telespectador, esse ouvinte, esse leitor, diante do que a imprensa, dos veículos de massa produziam. Hoje, quase um século depois do início desses estudos, a gente chegou a uma conclusão sobre qual o nível de passividade que recebemos essas informações, qual o nível de influência que elas têm? Veja só, interessante. Você colocou uma questão, sempre foi, mas, no entanto, agora está muito mais intenso. O Brasil, de forma inclusive abrupta, sai de uma sociabilidade que era puramente no seu sentido bucólico, uma sociedade que apresentava um alto índice de uma cultura rural e dentro de um processo chamado modernização, mas vamos entender, uma modernização autoritária, que ela não veio para negociar, dialogar com a população, vai instituir o moderno. E é interessante que, a partir da década de 60, 50, 60, sobretudo no Brasil, é que pela primeira vez a gente começa a compreender isso que você acabou apontando. A participação efetiva do dispositivo midiático na produção de sentidos. No contexto histórico, tanto é que a gente pode perceber, por exemplo, que nem sequer a categoria povo era possível discutir ainda. O conceito de povo, sociedade de massa, só vai poder existir a partir da década de 60 no Brasil. Por quê? Porque, primeiramente, você sabe que, e a grande maioria que tem acesso à produção do conhecimento, aos livros, né, à pesquisa, o Brasil, antes de 60, ainda não tinha realizado aquilo que chamamos de capitalismo. O Brasil só entra na fase capitalista a partir da década de 60, sobretudo a partir do golpe militar de 64. Novamente, por quê? Porque, efetivamente, haverá agora, por parte dos militares, uma preocupação efetiva na indústria de base, que não existia no Brasil. Não com Kubitschek?
Kubitschek, pelo contrário, ele faz uma abertura colossal do empreendimento, de um bombardeamento de mercadorias. Estou falando de indústria de base. Ou seja, para que gere um parque industrial, esse nosso tema, não é? Só seria possível, por exemplo, quando o Brasil resolvesse essa condição interna de uma produção de base consolidada. Aço, metal. Então, não podia ficar apenas nas importações. Isso, o Brasil começa a definir o seu parque industrial efetivamente em 60. E aí o que acontece? Só a partir de então que libera uma outra esfera, o setor que chamamos de indústria cultural, da mídia, a ter o seu deslocamento. E produzir, por conseguinte, esse sentido que hoje conhecemos como, já vinha falando, a sociedade de massa no Brasil. Só para ter uma maior compreensão sobre isso, a gente tem, claro que eu não tenho isso exatamente, então peço até que clareie a nossa memória. Você tem, em termos de comunicação, você tem o jornal impresso, que data de fins do século XIX, você tem a rádio, e você tem um surgimento, década de 50, década de 60, da televisão. Isso. Você falou da indústria de base, você ainda tem na era Vargas uma siderúrgica nacional. Mas nada... Algo não transforma do tamanho de chegar em todo o Brasil, por exemplo. De uma indústria, você está falando de indústria cultural, né? De uma indústria. Essa produção de sentido vindo de uma indústria cultural, ela produz que tipo de impacto na sociedade brasileira nesse período? Novamente é o que você colocou, porque nem sempre foi assim, é esse sentido. Ou seja, você pega Getúlio Vargas. Getúlio Vargas trabalhava como ninguém a comunicação, não é? Isso. Se você pegar um marqueteiro hoje atual, ele não consegue ter a dimensão da política de Vargas, à época, não é? Você tem o cinema de Vargas, por exemplo, que em qualquer parte do Brasil, Vargas estava presente. Era onisciente, melhor falando, não é? A propaganda muito intensa. Mas, no entanto, o que acontece? Tanto que se dizia que Vargas flertava em muito com os sistemas fascistas. Mas também norte-americano, né? Eles tinham um bom jogo de cintura nesse sentido. Totalitário, né? Quanto a isso, literalmente. Publicidade, né? Confirmadamente, né? Então, o que acontece? Mas, no entanto, é essa a grande questão. Você fala, pronto, o próprio nascimento da TV, da televisão, no Brasil, quase a ser um fracasso. Não existia ainda um imaginário concreto para aceitar uma programação de TV. A cultura era livresca. Então, não existia essa paciência e de compreensão sobre a própria produção da TV. Olha que situação, isso ocorre no Brasil. A TV poderia entrar em bancarrota, em crise, porque não existia um público para tal. Quem banca isso? Quem banca isso é a partir dessa, como já falei, dessa nova forma de compreensão da indústria de base. Ou seja, na formatação desse novo leitor, de uma modernização abrupta que o Brasil vai passar na década de 60, como eu já falei aqui, de uma modernização autoritária, esse campo cada vez mais começa a sofrer essa modernização. E aí uma necessidade de construir um mercado, não só para bens de consumo, mas de consumo também a partir da cultura, porque a cultura passa aí, então, a ser entendida como um bem cultural. Esse sentido não existia. Deixa eu me dar um detalhe. Veja só, da história. Tem um viajante inglês, Henry Costa. Certo. Isso é aqui, do lado da história. Sim. Visitava muito o Brasil no século XIX. E aí, um certo dia, ele foi ao interior, no Ceará, e viu alguém tirando leite de cabra. Um amigo dele foi oferecer dinheiro, foi comprar o leite. Quase foi espancado. Porque ninguém aceitava o pagamento de produtos. Não existia no Brasil uma mentalidade propícia à relação de mercado e consumo. Então, era escambo. Era escambo, não é? E aí, a troca, como você bem coloca, então o que acontece? Existia de forma fragmentada lá em Getúlio, o cinema, o rádio, o jornal, mas esse imaginário de uma produção incessante de sentidos ainda não era possível. Só a partir da década de 60 no Brasil. Qual o efeito disso para uma ditadura? Aí é um outro ângulo. Eu até lhe reforço nesse sentido.
Em termos de comunicação, em termos de quem estuda comunicação, o período de 64 até 1985, 80 e alguma coisa, foi um período ditatorial? Veja só, isso aí é um terreno em que todo aquele historiador, pesquisador, não é, chega a quase um consenso no sentido de que foi uma ditadura. Eu sei que a pergunta parece até um tanto absurda, mas é uma pergunta que, em tempos de eleições de 2018, ela passa a ser necessária de se fazer diante de um grupo de brasileiros que se veem representados pelo líder das pesquisas. Sem dúvida alguma. E que contesta que foi uma ditadura. Porque apenas um regime. Quando alguém contesta, só há duas possibilidades. Ou a pessoa que confirma tem a plena ausência de leitura e de acesso a informações, não é? Ou, por exemplo, precisa esconder algo. Porque é impossível, diante de tanta produção documental, não é? Não entender, não compreender, fazer a leitura do período, não é? Que foi a ditadura militar e esconder, por exemplo, que foi a ausência plena de democracia, de participação popular, de expressão popular, não é? E, sem dúvida alguma, mas o que você fala é também, ao mesmo tempo, muito interessante e talvez seja o próprio efeito da ditadura militar. Eu acho que a grande realização da ditadura militar não foi durante o período, é agora. Ou seja, tanta repressão e ausência de democracia conseguiu efetivar o dispositivo do silenciamento e não da participação popular. Ou seja, retirou da sociedade esse poder crítico e, ao mesmo tempo, da participação social. E o que acontece? Um grande olhar do próprio Adorno, né? Uma sociedade que produz, por exemplo, a chamada servidão não só passiva, mas voluntária. Não é? É como se fosse pensar em Lacan, a ética do desejo. O desejo de se tornar escravo, o desejo de se tornar dependente de um sistema, de um regime, parece que seja agora a nova configuração do Brasil. Mas eu vou um pouco mais além nesse sentido. Exemplo, quando a gente coloca essa discussão, que 10 anos atrás seria algo capaz de provocar uma revolta, só de eu fazer essa pergunta. Mas ela não é uma coisa necessariamente brasileira. O negacionismo, seja de uma ditadura, seja do Holocausto, ele é um padrão mundial. Você nega algo nesse sentido. Em termos de comunicação, há quase que não diria um dogma, mas uma consideração quase de um valor absoluto da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. E ao considerar isso, ao se considerar a liberdade de expressão, há de se considerar também que pessoas deem esse tipo de opinião, a do negacionismo, a de dizer que o regime militar errou por não ter matado, ter apenas torturado. Como se encaixa isso nesse, eu não diria revisionismo, porque seria um tanto pedante da minha parte, mas nesse confronto de ideias de sociedade? Você falou sobre ou não estar bem informado ou esconde algo, e as pesquisas mostram que quem defende esse ponto de vista tem menos de 25 anos em termos de percentuais altos, né? Você tem todas as faixas, é importante dizer, ou tem mais de 55 em termos de percentuais altos. Confirma essa tese de pouca informação ou de um momento em que, tipo, não sofreu, não passou? A gente precisa também ser, não só ter um posicionamento, uma interpretação, mas também fazer uma leitura muito séria. Quando você fala assim, momento de repressão, de tortura, você tem Nelson Werneck Sodré. Nelson Werneck Sodré foi um general do Exército e que dialogava literalmente com a esquerda, com a democracia. Você vai ter Carlos Drummond de Andrade, dentro da ditadura de Getúlio Vargas,
e defendendo a democracia e a condição humana. Então a gente precisa estabelecer, sobretudo, qual é o lado dessa reflexão. Né? Aqui também a gente não pode generalizar, dizer, olha, todos cooperavam, estavam determinados a torturar ou tomar um posicionamento. E aí a gente precisa deixar isso muito claro. E em seguida, essa sua colocação, sem dúvida alguma, e também está dentro dessa perspectiva da grande herança dessa produção da indústria cultural. Há amigos, né, intelectuais, psicanalistas que colocam hoje em dia que essa crise que o Brasil passa é referente à produção da indústria cultural. Ela conseguiu apagar nossa condição histórica. Em qualquer situação de sociabilidade, o que é frequente é o WhatsApp, é o Facebook. E o nosso convívio, a alteridade, hoje em dia não tem validade. Então, entenda só, se existe uma ruptura dessa ética central com o ser humano, e a mídia agora tomou conta do espaço, da casa, do trabalho, do cotidiano, a nossa referência mais não é a condição humana. É em relação a personagens. Por isso essa grande crise de sociabilidade. E a juventude, por sua vez, vai entrar nesse grande delírio de uma ideia de segurança. Ninguém pode negar o nosso quadro de violência. Então, qual é a saída mais fácil? Apostar em quê? Na democracia, que ela precisa da participação, de uma leitura concreta e de vidas concretas, ou apostar na medida mais curta da violência? E aí um grande engano, não é? Porque, na verdade, quem será essa próxima vítima? Essa é a grande questão. Na violência, ela acessa, qual é o momento último dela? Precisa entender isso, não é? E aí, nesse contexto, em qualquer situação, a gente precisa realmente retomar essa reflexão sobre... E é interessante porque duas categorias que nunca foram realizadas. A democracia e o conceito de ser humano. A gente está indo, eu estou aqui com o Cláudio Jorge e a gente vai continuar essa conversa aqui. A gente está só indo para um breve intervalo. A gente espera que você aguarde rapidinho, a gente volta já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor Cláudio Jorge. A gente falava sobre essa construção, essa produção de sentidos. A gente falava sobre como essa produção de sentido passa e quanto ela influencia
O receptor, né, como se diz em forma técnica, você citou a década de 50 e você tinha esse receptor praticamente, vamos considerar, era um Brasil de grande parte de analfabetos, então o acesso ao jornal já era um complicador, um Brasil praticamente radiofônico, né, e sem acesso à televisão. E você tinha essa mobilização. Nós estamos, desde 2013, tendo um período de mobilizações. Eu queria que você analisasse esses dois Brasis, ou a evolução desse Brasil, que mobilização é essa e qual a parte da comunicação para essas mobilizações. Veja bem, essa sua colocação, primeiramente, em relação à década de 50, enfim, você precisa fazer uma linha de análise em relação ao posicionamento do Brasil diante dessas produções. Primeiramente, o Brasil ele é colonizado e a sua determinação cultural será uma lógica puramente eurocêntrica. Chegamos aí, como você colocou muito bem, a década, você falou 50, mas a gente tem que ver 30, né, que é a Revolução de 30, a dita Revolução de 30, que vai mudar toda a configuração. O Nordeste deixa de ser a pujança, né, a força do Brasil, e através da lógica do Sul, Getúlio Vargas leva toda a nossa força política e econômica para o Sudeste. E é uma questão bem particular. Sem dúvida alguma, você diz década de 50, há sem dúvida alguma uma nova configuração, inclusive no entendimento das ilhas econômicas que era o Brasil, né, que o Brasil não tinha esse escoamento, por isso não era possível falar em nação, ainda no sentido mais concreto da economia. Mas só que existe uma grande tese, eu acho que ainda hoje bastante válida, é que hoje, a grande situação nossa de crise hoje, inclusive da própria democracia, é que há uma desconstrução na década de 40, para 50, como você coloca. É que no projeto nacional, no projeto de país, que Getúlio Vargas institui, cria, ele construiu de forma ideológica a necessidade de montar o Brasil entre o nacional e o popular. Só que essa relação para construir a nação entre o popular e o nacional foi de cunho ideológico. O popular foi usado dentro de uma construção nacional. E o que acontece? Você pega Vila Lobos, você pega, por exemplo, o próprio Drummond que eu coloquei aqui. No entanto, esse popular não consegue se ver nas cores da bandeira do Brasil. Essas cores do Brasil não representam ainda essa formação concreta de uma soberania popular. Por isso, essa nossa grande crise hoje é uma crise de ausência de pertencimento. Por que pertencimento? Esses grupos, os movimentos sociais, não conseguem, por exemplo, encontrar essa legitimidade dentro da produção, seja simbólica, de necessidades e sentidos. E por isso esse esgotamento de uma sociabilidade. Não é de um processo civilizatório, que eu tenho muito medo desse conceito de processo civilizatório. De um processo de sociabilidade, que não consegue ver as diferenças. A diferença não é defeito, é uma necessidade de pertencimento em um país que é puramente continental. Quando a gente pensa isso, a gente está se apoiando, obviamente, pela nossa área na discussão sobre a comunicação. Você citou Graciliano Ramos, ou citou, né, o seu Werneck, citou Carlos Drummond de Andrade. Eu queria citar Graciliano Ramos, um fato a gente pode conversar sobre essa produção de sentido, porque em determinado momento da ditadura de Vargas, quando liberado, obviamente, que foi preso, um prisioneiro, o Graciliano chega a enviar o mesmo texto para uma revista de direita e o mesmo texto para uma revista de esquerda. E eles são publicados para os públicos como o público de direita entende um texto como de direita e o público de esquerda entende como de esquerda. O mesmo texto. Qual o tamanho, ou qual a importância
do suporte do veículo, do canal, para essa produção de sentido? Sem dúvida, essa é uma feliz colocação sua, né? Isso não acontece só nas edições, com o editor, né? Com a emissora, mas isso inclusive ocorre também, por exemplo, com a própria editora, não é? Por exemplo, eu posso dizer a você que eu consigo interpretar a tendência de um texto pela publicação da editora. E eu também faço isso em relação à emissora. Né? Isso. Eu sempre vi um aluno meu que, por exemplo, só com o título se satisfaz, tem algo errado. Né? Comprei porque gostei, você compra porque precisa analisar. E analisa, inclusive, o tema. É isso que você está colocando. A gente também não pode desprezar o seguinte. Não dá para entrar numa condição leviana. A esquerda tem os seus quadros. A direita também tem. Sim. Não é? Isso ninguém pode desprezar. Ok? O chamado intelectual orgânico. A democracia produz isso. No entanto, sem dúvida alguma, tanto um lado como o outro precisa estabelecer o seu posicionamento. Precisa construir, obviamente, uma leitura, uma análise que possa, por exemplo, estabelecer a interpretação e colocar o contexto de tal produção. Quando você fala, por exemplo, do Graciliano, sem dúvida alguma, e eu faço uma ressalva na sua fala, que para Michel Zaidan Filho, né, meu co-orientador em Pernambuco, cientista político, segundo ele, eu quero registrar isso aqui, diante da Semana de Arte Moderna, Zaidan apontava, por exemplo, intelectuais do porte de Gilberto Freire, que serviu à elite cultural de Pernambuco e nacional. Sim. No entanto, ele faz uma ressalva a Graciliano, dizendo que Graciliano, dentro desse grupo aí, foi o único a denunciar a condição do latifúndio pela literatura. Sim. Não é? Ou seja, na própria literatura também tem uma perspectiva de produção e de classe. Então, ninguém produz à toa por acaso. Todo sujeito tem um local de fala, não é? E acaba estabelecendo essas relações de entendimento. Não, mas entenda, de certa maneira, quando eu cito o Graciliano sobre o suporte, eu tento transformar isso para os dias de hoje. Nós temos esta semana diversos veículos se posicionando, algo que não estavam fazendo. O Brasil, de uma certa maneira, ele tem uma tradicional maneira de colocar o jornal como imparcial. Então, os jornais costumam se colocar de forma imparcial. Não defendo A, não defendo B, não sou contra ninguém. Dessa maneira mesmo que isso seja, de certo modo, uma grande ilusão, porque tem. No ano passado, de uma forma mais clara, o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, se posicionou a favor do Temer, da queda da presidente Dilma e da permanência e isso daí adotou. Mas foi quase que um ponto solitário diante de um editorial, que é o momento do jornal em que você se posiciona. Esta semana não. Esta semana você teve o Globo, o Estadão, a Folha, o Yahoo, o UOL, escrevendo editoriais dizendo: sou contra Bolsonaro. Qual a importância do suporte, né? Lembrando que o Graciliano escreveu o mesmo texto para um de direita e foram recebidos de forma diferente. Qual a importância de um texto do jornalista Cláudio ao mandar para o Globo hoje, ou mandar para um Brasil 247, ou mandar para uma Gazeta de Alagoas? Veja só, primeiramente, eu não posso, enquanto jornalista, no sentido da produção e de ser professor na área, contrariar uma condição, uma convicção que eu tenho histórica. Sim. Né? Isso aí, eu acho que é uma questão ética no seu sentido universal. Sim. Né? A segunda questão que você coloca, com toda sinceridade, primeiro eu vou responder nesse sentido e depois vou para a esfera da sua pergunta. Você sabe, como jornalista profissional, que em última instância
a mídia não determina. Sim. Há uma produção de sentidos, uma condição estrutural que a gente precisa primeiramente resolver a condição do sujeito numa ação, como Habermas me coloca, de uma ação comunicativa permanente na construção desse entendimento da realidade que estamos aqui construindo. No entanto, seguindo a linha da indústria cultural, as edições, o jornalismo, eles vão seguir tendências. Então, a última tendência vai ser a pauta necessária de venda. Não existe perspectiva ideológica. Da mesma forma que eu coloco um livro para ser vendido numa livraria hoje, está lá, de Graciliano e o próprio Gilberto Freire, opostos, mas na prateleira é apenas mais um objeto de consumo. Aí também está a notícia e a informação. Eu não tenho dúvida sobre isso. E aí uma grande questão, talvez a gente possa também refletir aqui. Eu acho que a pergunta é outra. Quem está apto, atualmente, no mundo contemporâneo, para fazer essa leitura? Não, mas exatamente, a minha dúvida é como o receptor identifica a mensagem Sim. diante Isso. desse suporte. Novamente, vamos dizer que o Gerson pegue o texto do Cláudio e ele leia esse texto na Gazeta e ele leia esse texto na Tribuna. Qual o papel, qual a importância do suporte para esse entendimento? Hoje, quando um leitor brasileiro como um todo pega a Folha de São Paulo, ele consegue ler esse texto pelo texto ou ele já consegue assimilar o editorial da semana? Não, ele não consegue ler o texto pelo texto. Primeiramente, você já falou isso aqui agora há pouco, a gente não tem como negar ainda que o Brasil ainda vive dentro de uma questão de uma semi-educação. E quando parte para uma perspectiva crítica, é mais agravante. Primeiramente, quem são os leitores de uma Folha de São Paulo? Do Estadão. Não é? Construir estatisticamente uma pesquisa, você vai ver que é uma elite da elite que tem acesso a esses jornais. E aí, para formular, não é? Interpretar o posicionamento e, sobretudo, identificar qual é a ideologia do jornal, qual é o propósito dessa emissora, é muito difícil. E uma outra questão, e como alimentar ou formular a sua própria ideologia ou pertencimento dos grupos? Eu acho que há uma grande distância. Sim. Ainda não é possível estabelecer no Brasil essa possibilidade efetiva de publicar algo e ter um resultado imediato diante de uma postura possível, independente de partido ou de questão partidária, no sentido assim, olha, isso aqui é meu grupo, enfim. Acho que a sociedade ainda acaba reproduzindo o que a gente falou agora há pouco, a década de 40. A gente está aqui, eu estou aqui com o Cláudio Jorge, professor do SESMAC, a gente está indo para um breve intervalo, a gente volta já. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele se esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente, foi tipo, consegui chegar. E hoje tô aqui de volta, depois de 10 anos mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal.
Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. A expectativa de vida no Brasil está crescendo. Você pode escolher entre ficar parado ou viver uma vida longa e proveitosa. Abandone vícios que fazem mal à sua saúde e apoie-se em práticas saudáveis. Você vai descobrir que pode ir muito mais longe. Envelhecimento ativo. A gente apoia essa ideia. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o professor Cláudio Jorge. A gente fala nesse período até do avanço da parte histórica da comunicação. E claro que nessas últimas décadas você conta com as redes sociais. Qual o papel dessas redes sociais hoje nessa produção de sentidos? Eu não posso negar, né, que é impossível negar que, de fato, exista uma emancipação política, tecnológica, ela é efetiva. Não temos como negar o processo da mundialização, não da globalização, que é um outro processo. Mas, no entanto, as redes sociais, elas acabam, por exemplo, servindo, na grande maioria das vezes, como controle social. É muito bom, até entendo, né, o desejo que ela provoca, dessa necessidade da imagem permanente, mas, no entanto, o nosso mundo real e concreto de sociabilidade acaba ficando em segundo plano. Para dar um exemplo, né, é interessante, por exemplo, que a gente consiga entender que acaba tirando do sujeito aquela parte que era a mais intensa da vida social, que era o convívio dos grupos. Não precisa ir muito longe, muito distante. Em qualquer esfera de lazer, você não encontra mais, por exemplo, os diálogos, as conversas. Acabou gerando um fenômeno de que estamos tão próximos e distantes ao mesmo tempo. Agora, é interessante que isso não é um fenômeno recente. Você conhece também, como jornalista, comunicador, o pensador alemão Walter Benjamin. Walter Benjamin já dizia, em algumas teses sobre história, enfim, que a modernidade tinha essa capacidade de desconstruir a tradição. Mas a tradição que ele fala não é a tradição no sentido do atraso, do antigo, mas a tradição enquanto autoridade da fala, do diálogo, do pertencimento. Imagina uma situação muito concreta. Dificilmente vamos encontrar hoje, dentro desse universo das redes sociais, um jovem que consiga falar por 1 hora, 1h30. Toda a fala ela é fragmentada. Porque o dispositivo das redes sociais consegue eliminar o processo da linguagem. Não só isso.
inclusive o próprio David Harvey coloca que futuramente a compreensão que temos entre espaço e tempo ficarão fragmentados. Perceba uma criança que ela é criada e a todo momento o pai e a mãe fazem a sua locomoção, o seu transporte através do automóvel. Em algum tempo essa criança não saberá o que é uma praça, uma esquina, porque o tempo se dá pelo automóvel. Agora, o que isso realmente irá acontecer no sentido do nosso futuro breve, né, talvez seja essa crise de sociabilidade. A gente tem aqui, de certa maneira, do redes sociais, eu acho que se nós... o tempo passa, talvez é uma arrogância de quem vive em 2018. O tempo passa mais rápido. Né? Uma arrogância de quem vive em 2018, porque, exemplo, a transformação cultural de 2017 se falava muito, dizendo o seguinte: olha, vamos confirmar a fonte, a confiabilidade. Isso daí estava nas informações que se distribuíam até antes da eleição recentemente. E hoje você vê claramente nas redes sociais o cara dizer: saiu matéria tal, qual a fonte? Essa educação comunicacional em períodos do que se batizou em 2016, 2017 de pós-verdade, ela já produz algum efeito? Veja só, primeiramente, em relação à primeira questão que se levanta, hoje o tempo está mais rápido, é preciso perguntar. No sentido de você ter... Deixa eu tentar me justificar. Você tinha uma TV aberta e essa TV aberta ela produzia sentido durante um longo tempo, décadas. Por exemplo, você tem o marco da televisão. Eu acho que até se dizer que tem um novo veículo vem beirando 90, algo nesse sentido. Depois da TV aberta que você vê na internet, você já viu TV fechada, depois TV fechada, TV por demanda, isso daí já está pela liberação de alguns conteúdos no YouTube. Está mais rápida essa mudança. Veja só, eu preciso ser muito bem concreto em relação a essa resposta. Eu entendo. Isso aí é o fenômeno. Sim, sim. Né? Existe um belíssimo texto de Ricardo Antunes. O discurso da qualidade total. Texto curto, mas muito concreto. A grande questão é o seguinte: primeiramente, o tempo não é mais rápido. Porque mais rápido para quem? Quem está vendendo sua força de trabalho, quem está na periferia do mundo, na precarização, talvez o tempo fique mais longo ainda. No sentido de uma sociedade que está atrelada à tecnologia, à modernização, né, ao dispositivo da pós-modernidade, como você agora muito bem colocou, verdade, a atenção é outra, o dia a dia. Agora, tem algo muito mais, eu diria, essencial, ou como a área da sociologia coloca, ontológico. É que essa mudança chega, esse carro, automóvel novo, você colocou o canal fechado, mas tem um porém. Para que isso surja, enquanto novo, tecnologia, que ninguém revela, é que essa é uma produção a partir da intensa mais-valia. É interessante que a gente fale em tecnologia, inovação nesse sentido, da indústria tecnológica, mas, no entanto, o que há de fato aí é a flexibilização do trabalho. Para que o novo aconteça, há uma intensa exploração do trabalho que resulta nesses dispositivos. Porque, entenda, o automóvel não é um veículo, não é um transporte. É um modo de comportamento. Nos Estados Unidos, por exemplo, para ficar bem concreta essa ideia nossa, há um acesso muito possível dos trabalhadores a automóveis. Mas não é porque o governo seja bonzinho. Pelo contrário, porque a vida no automóvel elimina o discurso da coletividade. Evita o agrupamento. Então, sem dúvida, há um grupo que vai ter as benesses de estar inseridos, né, nesse processo da tecnologia, da modernidade. Mas, no entanto, o tempo continua sendo um fardo para essas minorias.
Certo. E sobre a questão do uso da fonte, da pós-verdade, nesse momento, como a gente poderia pontuar? Primeiramente, pós-verdade é uma construção ideológica. Não é possível, em nenhum contexto da vida humana, da produção, até da produção de sentidos, não é? Porque até para você fazer o fake, partir de uma verdade, né? Para desconstruir. Então, o que acontece? Esse pós-humano não é possível. Isso é um discurso que vem atrelado, sobretudo, à necessidade desse viés que a academia chama de pós-modernidade, é que ultimamente aposta, por exemplo, no corpo erotizado e abre mão do corpo faminto. Então, isso se apresenta na condição de divisão social. Achando esse grupo que o Brasil chegou a um patamar que já foi possível, por exemplo, queimar algumas etapas, como fome e miséria. E, na verdade, essa pós-verdade, ela só pode ser realizada quando resolver a verdade maior do Brasil, que estamos aqui numa entrevista, olha o horário, e um terço da humanidade ainda não tomou o primeiro café da manhã. Essa pós-verdade surgirá quando resolver essa verdade que ainda persiste no Brasil. Pois bem, a gente está indo para um breve intervalo, a gente volta já com o professor Cláudio Jorge, professor do SESMAC. Volta já. Nossa, é bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. E um país jovem que vai se conhecendo também através dos seus filmes, né? Acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas, né? Não é só a tela do cinema também. Né? Tem as séries que chegam a qualquer lugar. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. Audiovisual brasileiro, grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. A senhora me viu. Eu sou negro. Atravessou a rua. Você é bandido. E do outro lado eu olhei, tinha 2 rapazes brancos e ela foi assaltada. Eu estava no ônibus com meu ex-marido, que é branco. Teve uma blitz. Eu, a única mulher negra, fui a única a ser revistada. Eu nunca fui parado numa blitz. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor Cláudio Jorge. Professor, você vai desenvolver várias pesquisas, obviamente, mas uma delas vai gerar o seu doutorado. É a Neuropsicologia Transcultural Quilombola em Piaçabuçu. Como surgiu a ideia desse doutorado? É verdade. Primeiramente, há uma questão muito histórica nessa proposta. É porque, como os indígenas, os índios, né, os quilombolas, acabam sendo uma população que na história nunca teve voz nem vez. E, logicamente, com a minha necessidade, também como historiador, né, eu desenvolvi esse objeto de análise a partir da perspectiva dos excluídos, socialmente. Mas, no entanto, eu venho desenvolvendo dentro da própria psicologia, no SESMAC, há praticamente 10 anos, né, estudos na área da psicologia social e comunitária. E entendi que é possível, sim, a partir dessa perspectiva, que é uma pesquisa, hoje em dia, de ponta, né, a neurociência, mas travar a necessidade de incluir e perceber essas comunidades. Aí, por isso, a questão da neuropsicologia transcultural, porque, sobretudo, tenta entender que a biologia ela não pode determinar a condição cultural do sujeito. E vou partir, obviamente, para a área da neurofilosofia e também neuroética, né? Porque quase sempre coloca a neuroética, o cérebro como órgão da moral. E é a partir dessa perspectiva que a gente vai começar a compreender esses povos, essas comunidades. Deixa eu puxar um pouco mais sobre isso. Como é que se tem se desenvolvido
essa parte da ciência, da neuropsicologia, da neurofilosofia, quais são as bases que têm sido desenvolvidas para fortalecer essa ciência? Veja só, primeiramente, há um grande avanço nessa área, porque o cérebro foi sempre um órgão assim que se apresentava de forma, eu poderia dizer até exótica, né? O seu funcionamento, o seu entendimento. E é interessante, lá já em Aristóteles, por exemplo, ele foi um dos precursores da neurociência a partir da neurofilosofia. Então, há condições do nosso comportamento, né, que podem ser entendidos como comportamentos universais ou atitudes universais. E aí é interessante que resulta, por exemplo, da necessidade de comparar, de pesquisar e identificar esses comportamentos. Mas, obviamente, dentro dessa leitura atual da psicologia comunitária e social, tentar fazer não só esses estudos, mas também elaborar uma crítica diante da necessidade desses grupos que necessitam serem compreendidos no processo. Um exemplo, comportamentos universais. E no momento transcultural quilombola, a gente pode dizer que há comportamentos que podemos identificar entre os quilombolas de Piaçabuçu e uma tribo indígena na África? Sim, né? Até porque, por exemplo, ainda mais estamos dentro do campo da ética. Não pode perder isso de vista, né? Tá bem. Por exemplo, né? Há questões, por exemplo, da própria perspectiva indígena em relação à própria ideia de surgir um índio, por exemplo, deficiente, não é? Essa ética, se for discutindo dentro de uma conduta moral, ela vai chocar, por exemplo, a ética iluminista, não é? Para eles, por exemplo, dificilmente vão compreender, né, a deficiência de um nativo. Então, o que acontece? Mas, no entanto, essa é a lógica da ética eurocêntrica, iluminista, que determinou nossas pesquisas. E aí, a necessidade de desconstruir essa racionalidade europeia a partir da visão e da perspectiva desses silenciados, da sua moral, da sua conduta. Sobretudo que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não consegue, por exemplo, estabelecer uma produção no meio científico. Então é a partir dessa perspectiva, né? Então o que acontece? Mas aí a gente não pode abrir mão de algumas categorias, como a própria particularidade. Por exemplo, a própria aldeia indígena, ao mesmo tempo, pode produzir um tipo de moral diferente de um quilombola, né? A partir dos seus rituais, enfim, de entendimento sobre a realidade da sua comunidade. Você que geralmente, quando se parte de uma pesquisa, ela parte de uma dúvida. A sua pesquisa parte de uma dúvida? Parte de uma dúvida, mas parte de uma questão ontológica, que vai além, porque a dúvida é muito cartesiana, né? Sim, sim. E ela precisa ser, essa dúvida precisa também de uma dúvida, mas ela parte de uma questão ontológica, que a gente pode traduzir isso para uma questão essencial, que é, por exemplo, é que muitas vezes, e aí a gente pode comprovar isso a partir da história, que essa moral, historicamente, passa por uma condição em que só é possível uma cultura ou uma condição de sujeito quando você rompe as determinações da moral em si do sujeito. Um exemplo, não é? Essa comunidade, por sua vez, desprovida de qualquer possibilidade das instituições, dificilmente consegue uma representação social e política. Então, por quê? Esse código de conduta não interessa, por exemplo, para uma ideia construída de uma ideia de civilização. Então, é essa a grande questão. É poder, a partir dessa construção cultural de signos, representar e instituir uma ação ética e moral que possa, obviamente, emancipar esses sujeitos para um entendimento da sua própria realidade. Agora tem uma grande questão, sem jamais violentar esse espaço de convívio. Eu não posso levar jamais esse entendimento de uma verdade científica para a realidade dessas comunidades. Quando você traz essa realidade para uma comunidade como essa, toca, muda, interfere de alguma maneira na identidade dessa sociedade? Isso é uma boa questão, veja só. E aí, novamente, sua pergunta é fundamental para qualquer pesquisador. É esse grande receio. Por isso, né, essa intensa leitura social histórica do outro.
E esse outro também tem dialeticamente uma relação comigo. Porque em qualquer momento que o pesquisador interferir nesses ritos, né, nessas práticas da comunidade, inclusive até mesmo com a pergunta, ele está produzindo uma violência. Por isso que a minha metodologia é com a pesquisa participativa. O próprio grupo irá construir a sua forma de percepção e entendimento dessas relações que eu tentarei produzir dentro da comunidade. Quanto tempo deve levar essa pesquisa? 4 anos. 4 anos. 4 anos de pesquisa. O programa, né, nota 6, altíssima nota, de alta qualidade, pesquisa de ponta mesmo. Mas como eu falo, é uma pesquisa de ponta que tem que também interpretar esse grupo, né, que muitas vezes a história não conseguiu ver ou entender. Qual é a instituição? É a Mackenzie, São Paulo. É a Mackenzie, São Paulo. Quando se apresenta essa parte da metodologia participativa, qual o principal desafio? O principal objetivo é desconstruir o que foi historicamente a pesquisa que eu acabei de falar iluminista. O sujeito pesquisador é o dono da verdade. Caberia a ele levar o conhecimento e a luz para tal comunidade. Só que hoje isso foi desconstruído. É um risco. É um risco, não é uma violência, né? Chega a ser uma violência, porque a verdade instituída no processo é sua e não da comunidade. Nesse novo modelo transcultural, a verdade pertence à comunidade. E como você se educa, se disciplina para não fazer isso? Eu acho que o maior exercício, sobretudo, é a própria história, né? Quando você tem uma construção histórica de pertencimento, do que vencer a democracia, ou melhor, a democratização, né? A participação popular, levar em consideração os movimentos sociais, você começa também a ter uma compreensão não só sua, como da comunidade, né? E das relações sociais. Porque é interessante perceber isso, o seguinte, é que ainda mais a gente precisa entender a história como mudança. Há grupos que tentam dar um sentido único ou linear à história, mas a história é mudança. E a gente precisa estar conectado com essa mudança, né? Porque lá não será apenas um local de informação de pesquisa, mas também uma forma de emancipação do próprio pesquisador. Se o pesquisador não compreende isso, que é a transformação da comunidade e de si próprio, ele não está fazendo pesquisa. Ainda mais nesse ambiente transcultural que está muito em voga hoje nas determinações da pesquisa. Pois bem, estive aqui com Cláudio Jorge, professor do SESMAC, falamos aqui de liberdade de expressão, do momento atual político, o papel da comunicação nesse período, e também sobre o seu doutorado, a Neuropsicologia Transcultural Quilombola em Piaçabuçu. Quero agradecer muito, professor. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. Agradeço também a você pela audiência, espero uma próxima oportunidade. Até mais.